Vocês já ouviram falar da Dama da Noite? Tudo começou no México em 2009, quando residentes começaram a notar algo muito perturbador. Várias crianças da região estavam desaparecendo. Ao mesmo tempo, as pessoas reportavam ver uma mulher. Eles diziam que ela escalava os telhados durante o dia só para esperar a noite e entrar no quarto de crianças. A polícia então fez um retrato falado de quem seria essa mulher. De todas as crianças, só uma delas conseguiu escapar. Os pais entraram correndo no quarto bem a tempo, mas a mulher rapidamente subiu a janela e escapou. Essa criança que escapou alega ter acordado no meio da noite só para ver essa mulher em cima da cama dela, só observando. Todos achavam que essa história era uma farsa, até que alguém conseguiu capturar essa foto. Watch this video at night when you're trying to go to bed, especially if you sleep alone. Dia 153, traduzindo essas histórias de terror que são boas demais pra só ficar no TikTok gringo. Começa contando a história sobre essa menina que o pai dela tinha acabado de ser diagnosticado com câncer, estágio 3 de câncer. Um dia tava no carro ela, o noivo e o filho, quando ele começa a falar que ele tinha visto o pai dela na casa. Ele diz: mamãe, eu vi o vovô em casa, mamãe, eu vi o vovô em casa 3 vezes. Fala: não, filho, seu avô tá sendo cuidado, ele não foi lá pra casa, ele não pode visitar a gente. E olha pra ela e fala: mas eu vi o vovô, e eu não vi o vovô doente, eu vi o vovô como ele era antes, eu vi o vovô bem. Ele começa a contar então que ele viu o vô dele 3 vezes na casa. A primeira vez ele tava parado na porta me encarando, a segunda vez eu vi ele correndo do meu quarto pro seu, e a terceira vez eu vi só o rosto dele me encarando pela fresta da porta. A dona da história na hora começa a chorar e ela liga pro pai dela e pergunta se ele tá bem, achando que alguma coisa podia ter acontecido, que o pai dela podia ter falecido e ter visitado o filho dela em espírito. Mas assim que ela liga pro pai, o pai atende e tá tudo bem. Ele fala que ele tá ótimo, que nada aconteceu, ele parece extremamente bem e lúcido, então ela desliga e deixa isso pra lá. Logo em seguida, as coisas começam a piorar na casa. Uma semana passa, então no meio da noite ela tá conversando com uma amiga dela. Ela desliga, são mais ou menos 3h30 da manhã, quando ela olha pra um canto e ela vê uma figura enorme, de uns 3, 4 metros de altura, completamente escura e com um capuz. Manda mensagem pra amiga dela contando o que ela viu, mas ela vai dormir. No dia seguinte, ela encontra o noivo dela e ela conta pra ele, ela fala: olha, eu sei que você não acredita nessas coisas, mas eu vi essa figura ontem. E ele encara ela de volta e fala: não, eu acredito em você, eu já vi essa figura 2 vezes. Então ele conta como em uma noite, quando ele acordou, mais ou menos 1h30 da madrugada, ele olha pro lado e tem uma figura parada do lado de onde ela tava dormindo. Parada, altíssima, escura e corcunda, do lado dela da cama, mas encarando ele. Ele acha que é o sono que tá causando aquilo, porque ele não acordou direito. Ele volta a dormir, mas logo depois, quando ele acorda, umas 4h30 pra ir pro trabalho, ele vê aquilo de novo parado na cama, encarando ele. O filho dela, então, alguns dias depois, corre pro quarto dela, chorando, falando que viu uma coisa na frente da porta do quarto dela. Ela pergunta o que era, ele conta a mesma coisa que todos eles viram. Uma figura extremamente alta e escura, corcunda e com só alguns fios de cabelo soltos balançando. Isso tá acontecendo no momento, ela não sabe o que fazer e ela diz que acima de tudo isso, ela parece que tá sendo perseguida por aranhas. Muitas aranhas na casa dela, no trabalho dela, aonde ela vai, ela encontra aranhas e ela não sabe se isso é normal ou não. No vídeo dessa mulher aqui, ela pediu ajuda pra tentar saber o que fazer pra se livrar daquela coisa, que ela tem muito medo de por aquela coisa ter primeiramente imitado e se fingido do avô da criança, que o filho dela tenha de alguma forma permitido que aquela entidade entrasse na casa e que agora estivesse ali. Essa história me deixou até sem dormir e durante dias era só nisso que eu pensava. Lembrando que se você costuma ter medo de histórias de terror, pula esse vídeo. Mas se você não tem, já aproveita pra me seguir, porque aqui tem conteúdo de terror diário. Tek Tek é uma das lendas mais assustadoras e famosas do Japão. Não é à toa, porque não é só o som que dá medo, mas sim quem o faz. E que ela teve um destino muito trágico. A versão mais conhecida diz que ela foi transformada em 2 pelos trilhos do trem. Sabe, que o impacto fez isso. Dizem que isso foi causado por alguém. Então, ela se tornou um ser de vingança. Apesar de ter sido assim pelo impacto, o frio impediu que ela se fosse na hora. Então, ela durou um bom tempo ainda. E apesar de pedir ajuda, não tinha ninguém pra ajudá-la. Esse ódio todo a transformou num espírito
vingativo. Por causa disso, ela possui apenas a parte de cima do corpo dela. E ela te persegue apenas com os braços. Onde quer que ela passe, ela deixa o sonzinho de tec, 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 tec. E dizem que se você ouvir esse som, pode também ser a última coisa que você vai ouvir. Ela aparece principalmente à noite, em ruas desertas e banheiros públicos e em estações de trem. Mas relaxa, ela não vai pra cima de você imediatamente. Primeiro ela faz algumas perguntas, e se você respondê-las corretamente, significa que talvez você tenha alguma chance. Se você errar, aí o mesmo que aconteceu com ela pode acontecer com você. E há quem diga que quem parte assim acaba se tornando um ser igual a ela. Mas, Yas, quais são essas perguntas? As perguntas variam, mas elas têm respostas bem específicas. A mais comum é que ela pergunte quem te contou a respeito dela. A resposta certa é dizer o seu nome, Kashima Reiko. Isso mostra que você sabe o nome verdadeiro dela. Em muitas lendas japonesas, quando você sabe o nome real de um ser, você tem poder sobre ele. Então ela pode ter piedade. A segunda pergunta mais comum é que ela pergunte a respeito das pernas, onde elas estão. A resposta certa seria na rodovia Meishin. Essa resposta também é uma forma de dar uma explicação pra ela, pode confundi-la por tempo suficiente pra que ela queira ir encontrar. Como se de alguma forma ela ainda estivesse tentando entender o que aconteceu, e quando você diz pra ela, ela se sente um pouco mais compreendida, um pouco mais esperançosa. Errar aqui pode ser um problema, porque pode significar que você não entende a respeito do que ela passou. A terceira pergunta mais comum também é muito importante. Ela vai perguntar se você precisa das suas pernas e você precisa dizer que sim. Se você disser que não, ela vai entender que você não tem medo de perdê-las. Ela também quer saber que você valoriza o que ela perdeu. Ela pode sentir essa dor e se compadecer, então te deixar livre. A quarta pergunta mais comum pode parecer um pouco estranha, mas ela também faz sentido. Ela pode te perguntar como se chamam as pernas dela. A resposta certa é Shinka. A palavra ela não tem uma tradução exata, mas ela parece uma junção dos termos que significa K, transformação ou espírito. Uma forma também de você demonstrar que essas pernas elas não participam mais desse nosso plano material. Dizem que se você responder as perguntas certas, ela vai embora, te deixa em paz. Se você ouviu falar sobre a história dela, então o prazo já começou. Existem versões da lenda que dizem que em até 3 dias, a partir de você ouvir essa história, ela pode aparecer e que a única forma, além de se precaver, seria você passar essa história para mais amigos. Dizem que ela escolhe quem ela vai visitar de acordo com quem sabe sobre ela. Mas não se preocupe que não é nada parecido com um chamado. Eu mesma pesquisei muito sobre ela, vi muitos vídeos sobre, e você não precisa se preocupar com nada, porque isso já tem anos e nunca aconteceu comigo, e nem com ninguém que eu conheço que já ouviu falar sobre. Mas mesmo assim, se você quiser, marca aí um amigo pra se assustar também. Who's that walking behind you? Who's that man? I said, huh? Ain't no man here. Dia 214, traduzindo as histórias de terror que são boas demais pra só ficar no TikTok gringo. Eu juro por Deus que essa mulher só tem história pesada. Toda história que ela me conta é uma pior do que a outra, então assim... Se prepara. Começa a história falando que quando ela era mais nova, ela estava desempregada e morando na rua. Então ela colocou vários anúncios pra conseguir qualquer trabalho que fosse. Geralmente ela conseguia trabalhos como babá. Usava uma lan house pra se comunicar com os trabalhos que ela conseguia. E uma hora ela recebe um e-mail de uma mulher chamada Aileen. A Aileen manda uma proposta pra ela vir trabalhar cuidando do filho dela. Com 30 anos, ia completamente paralisado por causa de um acidente de cavalo que ele sofreu. Ele caiu do cavalo e acabou perdendo todos os movimentos. Ela oferece bastante dinheiro, então obviamente ela vai lá e aceita. Chegando na casa, ela chama pela Aileen, mas a Aileen já não tá. Encontra o Jason, que é o filho da mulher, sentado na frente da TV com a cabeça inclinada. Ela vai até a cozinha, ela vê que tem um bilhete da Aileen falando pra ela que ela já saiu, envelope com o dinheiro que ela ia pagar. Um pequeno reloginho na cozinha que apitava nas horas que ela tinha que fazer alguma coisa, dar comida pro Jason, dar banho no Jason, trocar o Jason ou o que fosse. Ela passa 2 noites lá com ele e a primeira noite ela vai dormir, mas no meio da noite ela acaba acordando e sentindo uma coisa estranha no cabelo dela. Uma parte do cabelo dela tá meio pra cima e os fios estão meio duros, como se ela tivesse derrubado alguma coisa ali. Ela pensa, eu babei no meu cabelo, eu mexi alguma coisa nele pra tá assim. Então ela não liga tanto, ela vai até o quarto do Jason, ela checa se ele tá bem, ele tá dormindo e ela volta a dormir também. No dia seguinte ela acorda, ela dá banho nele, cuida dele. Toda vez que o relógio toca, ela tá lá cuidando dele. Ela começa a reparar que várias vezes ele parece um pouco estranho. Ela consegue perceber que ele começa a ficar muito empolgado quando ela mexe nele. Quando ela mexe nele, quando ela troca ele, quando ela tem que cuidar dele. E sim, é exatamente o que vocês estão pensando. Como ela não tinha muito o que fazer durante as horas que o relógio não tocava, ela tira uma soneca no meio da tarde. Quando ela acorda da soneca, de novo, o cabelo dela tá daquele jeito, duro de um lado, como se alguma coisa tivesse caído ali. A noite chega, ela troca o Jason, coloca ele pra dormir, ela tá no quarto dela, ela liga o computador da casa e começa a falar no Skype com o namorado dela na época. Ela escuta um barulho vindo do quarto do Jason, mas então ela não liga. Continua conversando com o namorado dela até que ele olha pro computador e fala, quem tá atrás de você? Ela olha pra trás, ela não vê ninguém e ela fala, ninguém, não tem ninguém aqui, só tem eu e o Jason tá dormindo.
Ele insiste, ele fala, um homem acabou de passar atrás de você. Um homem acabou de estar ali. Eu acabei de ver um cara passando atrás de você. Eu tenho certeza disso. Ela insiste, não tem ninguém aqui. Só tem eu e o Jason não anda. Ele tá deitado na cama, ele não se mexe. Não tem como você tá vendo ninguém. E ela começa a brigar com ele. Ela sente que ele tava meio que insinuando que ela tava trazendo um cara ali pra casa, ou que ela tava na casa de algum cara. Tava meio que traindo ele, sendo que não era essa situação. Não era pra ter ninguém na casa. Meio afetada por causa do que o namorado disse, de ter alguém ali na casa, ela vai checar o Jason, mas ele tá deitado na cama. O que acontece é que quando ela entra no quarto, ela vê que o olho dele tá aberto, e então ele fecha, como se ele estivesse fingindo que tava dormindo. Se aproxima dele, ela começa a checar o corpo dele, mas ela começa a ver que ele tá muito vermelho, corado e suando, como se ele tivesse acabado de correr pela casa. Ela estranha, mas ela continua olhando ele, checando ele pra ver se tá tudo certo, se ele não precisa de nada, mas em um momento ela mexe no pé dele, ela vê que o pé dele pulsa. O pé dele pulsa, se mexe. Ela finge que não percebeu e vai pro banheiro. Ela percebe naquela hora que o Jason não era paralisado. Ele se mexia e ele estava andando pela casa o tempo todo, mexendo com ela o tempo todo. Não existia Aileen, não existia mãe nenhuma, era só um cara de 30 anos que gostava de ver as pessoas cuidando dele, que se aproveitava dessa situação com ela dormindo. Vocês entenderam? Escuto ele chamando ela lá de fora, como se ele pedisse ajuda pra ela pra alguma coisa. Ela fala, eu já tô indo, mas na verdade ela tá fingindo, porque ela tá abrindo a porta do banheiro e saindo pela janela. Ela diz que a sorte que ela teve é que quando ela saiu pela janela, o namorado dela na época tinha ido até a casa pra confirmar que ela não tava com ninguém. Ela conta que o Jason não era o cara que ela tava achando que era. Ele entra na casa e assim que eles chegam lá, o Jason levanta da cama e fica de pé e tenta sair correndo pra que o namorado dela não batesse nele. Obviamente, eles brigam, ela sai daquela casa. Uns dias depois, ela percebe que o anúncio de babá da Aileen não existe mais. Quantas pessoas esse cara pode já ter enganado? Eu tô... Esperava um plot sobrenatural? Não. Receberam um terror que pode ser um homem. Que coisa horrível. Que coisa horrível, meu Deus. O trauma que eu ia ter saído dessa casa... Não sei nem como ela tá contando essa história. Garotas viciadas em Hello Kitty, eu vou contar o que aconteceu. Eu estava conversando com uma pessoa e eu contei que eu adoro a Hello Kitty. E eu gosto muito da Hello Kitty, eu tenho muita coisa dessa mana, dessa gata demoníaca. A minha parede é da Hello Kitty. Tenho a Hello Kitty aqui também. Embalagens da Hello Kitty. Eu tenho roupão também da Hello Kitty. Tenho acessórios também. O reloginho dela, o colar, porta-coisa da Hello Kitty. Enfim, bastante coisa, né? Quase uma religião. Aí eu contei pra uma pessoa, nossa, eu gosto muito da Hello Kitty, eu tenho isso tudo dela. Aí a pessoa falou assim, você tem pai? O quê? É claro que não. Ah, eu tenho travesseiro também. E a pessoa ficou falando, você tem pai? Ou o quê? O que você tá falando? Você sofre? Você está chorando neste momento? Você precisa de alguma coisa? Tipo assim, você quer um garoto para chamar de papai? Como é que é? Como é que é, seu filho da puta? Aí eu fui pesquisar um pouquinho e sim, existe assim um conceito que garotas que gostam de Hello Kitty são meio lero-lero da cabeça. Fui pesquisando e pesquisando mais a fundo e é tenebroso. E as garotas que gostam de Hello Kitty têm uma fama ruim. Normalmente estava escrito que elas têm o cabelo preto com uma franjinha. E aí eu pensei, opa, peraí, o que está acontecendo? Mas eu não sou essa personalidade. Então, homem aleatório, eu não vou te chamar de pai. Isso é estranho. Não faça isso, tá bom? Não chame um cara aleatório de pai. Porque quando você estiver na faculdade, sei lá, em engenharia elétrica, você vai estar lá em engenharia elétrica, que é difícil pra caralho. Você vai pensar, caraca, eu estou aqui em engenharia elétrica e eu chamei um cara de pai. Você vai se arrepender.